Eu tenho a salinização e solidificação de origem antrópica também, né? E, assim, nós aceleramos tudo, o povo acelerado. Então, como é que o homem ele interfere nessa salinização? Ele potencializa essa salinização, ou seja, ele transforma áreas que não têm naturalmente susceptibilidade à salinidade em áreas salinas. É tipo assim, a gente tem um poder de transformação tipo ninja, incrível. Por quê? Naturalmente, eu tenho uma salinização em condições específicas, né? Ágil deficiente, material de origem muito rico e tal, e por um período, porque à medida que o solo vai evoluindo, pode ser que eu mude essa condição. Mas o homem ele consegue pegar uma área plana que não tem problema com salinidade, que não tem potencial natural de salinização, e ele faz com que ela se torne salina. Tipo assim, ele consegue. Como é que ele consegue na maioria das vezes? Manejo inadequado da irrigação, né? Todo mundo sabe que irrigação é o ato de você colocar em quantidades adequadas. E o homem, por meio do manejo de irrigação, do manejo inadequado, ele consegue aumentar essa salinidade ou né? Ou as duas coisas acontecem ou uma coisa ou outra, que é ele colocar sais no solo, adicionar via água de irrigação contendo sais. Nas condições naturais, a precipitação ela não tem uma salinidade elevada. Então, se eu irrigo uma propriedade com água da precipitação, na água da chuva, provavelmente eu não vou ter esse problema, a não ser que meu manejo de irrigação seja errado e que a seja suscetível. No entanto, se eu usar uma água que tem elevada salinidade, eu vou estar alimentando o meu solo com esses sais. E aí, o processo natural que eu mostrei para vocês, ele vai ocorrer. Coloco água no solo, se essa água não percolar, quando a evaporação for muito intensa, por capilaridade, essa água vai subir com os sais, vai evaporar e os sais vão ficar concentrados na superfície ou muito próximo a ela. Ah, Edneide, é só num solo que tem camada impermeável? Ah, mas o solo lá meu pai cultiva e lá o solo é profundo, sei lá, 1,5 m, 2 metros de profundidade, não tem camada de impedimento, mas mesmo assim ele se tornou salino. Então, assim, outra condição dentro do manejo da irrigação é o quê? Primeiro que existe alguns manejos que criam essas camadas. Exemplo, manejo de preparo do solo intenso, com gradagem, ele acaba, ao longo do tempo, criando o que a gente chama de pé de grade, que é como a mobilização do solo, o corte do solo ocorre só até a profundidade da grade, a partir dela fica como se fosse uma camada impermeável. E aí você tem, geralmente, usar um implemento que chama subsolador para quebrar essa camada. Então, é uma condição que o manejo traz. Segunda condição que o manejo traz, se for mal feito, é lençol elevado, né? Em áreas onde o lençol freático daquele solo passa não muito profundo, com a irrigação, como você irriga todos os dias, dependendo da cultura, você pode fazer com que esse lençol ele seja aumentado. E aí você aproxima ele da superfície, a evaporação vai acontecer a mesma coisa, né? A água que está passando pelo lençol em subsuperfície vai também acontecer o fenômeno da capilaridade e vai concentrar. Outra condição, você jogar água de irrigação contendo sais, né? Seja porque você pegou de um poço que tem elevada salinidade ou porque você está usando água de reuso, enfim. Então, são condições, assim, aqui é só uma imagem, ó, isso aqui é sal na superfície. Né? Existe um tipo de irrigação que favorece muito
a questão da salinidade, que é a irrigação por superfície. Hoje ela é bem menos utilizada, né? Graças a Deus que deu uma melhorada, porque ela gasta muita água também. Então, hoje a gente, na agricultura, se utilizam muito os sistemas de gotejamento, que é a irrigação localizada. Utiliza-se muito essa aqui, mas é em projetos, por exemplo, cultivo de arroz, que é inundado mesmo, é normal. Mas diminuiu muito esse tipo de irrigação. E aí ela acaba, essa figura aqui, ela traz o tipo de cultivo e como os sais se acumulam. Aqui, nesse tipo aqui, ela acumula aqui, mas isso não é interessante para vocês saberem. O importante de vocês saberem é que um solo, ele pode naturalmente ser salino, principalmente devido à condição de drenagem deficiente, que é geralmente águas onde tem uma área de várzea, né, onde converge água para aquele ponto, e eu tenho camada de impedimento embaixo. Quando o meu material de origem ele é rico em sais, e quando o clima é um clima que favorece o déficit hídrico, ou seja, o balanço negativo entre precipitação e evaporação, que é o caso do semiárido. O semiárido ele acaba tendo as duas condições primordiais, que é o clima e o material de origem, né? O nosso material de origem, ele, devido à pequena precipitação, quando a gente está falando em relação ao solo-paisagem, a gente tocou nisso, ele acaba tendo predomínio do intemperismo físico, que é o só aumenta a temperatura, dilatação, né? E a contração, e você tem muito o intemperismo físico. O intemperismo químico, ele não é tão significativo, né? Principalmente no semiárido, estou falando assim, bem do semiárido. E aí você tem rochas ainda muito ricas em minerais. O nosso solo, ele não é pobre, né? Tem gente que, o solo semiárido é pobre. Não, o solo tropical, devido a lá, na condição tropical, ela tem uma precipitação muito intensa, os solos geralmente já são pobres e ácidos, porque já foram muito lixiviados, o intemperismo químico já fez com que todos os sais daquele solo fossem embora. No caso do semiárido, não. Nós estamos no início do estágio, né, de evolução dos solos, de muitos solos, por isso que a gente tem muito neossolo litólico e tal, porque agora que o solo está se decompondo e aí tem muitos minerais, muitos sais ainda. Então, o material de origem e a evolução dos solos, digamos assim, ainda contribui para essa salinidade e sodicidade. E nós temos a causa antrópica, que é quando o homem, por meio do manejo da irrigação, por meio da irrigação com água salina e alguns manejos, ele aumenta essa salinidade mesmo em locais onde a condição de drenagem não é favorável, né? Ou não, naturalmente não ocorreria. Ok? Então, a origem natural, a origem antrópica tá ok, né?